Bom, galera, vamos começar então aqui o nosso projeto. Primeiro passo é a gente entender o que é a nossa base de dados, o que a gente quer fazer, né? E criar, digamos assim, a lógica do que a gente vai seguir. O que eu vou fazer nessa aula? O que seria a lógica de programação, né? Ou seja, o passo a passo que a gente vai ter que construir para chegar nesse nosso resultado aqui. Beleza? Bom, então primeiro, olhando a nossa base de dados, o que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, as vendas de vários produtos ao longo de vários dias em cada uma das lojas, tá vendo? Tem aqui, ó, dia 1º, a loja Iguatemi Esplanada, aqui, ó, Iguatemi Esplanada, Rio Mar Shopping Fortaleza, Norte Shopping, Shopping Ibirapuera, Barra Shopping, assim vai. Os produtos, a quantidade que o produto foi vendido, então, por exemplo, essa linha daqui, ó, repara, no dia 1º, no Iguatemi Esplanada, eu vendi camiseta, 2 quantidades. Então aqui, não necessariamente foi um produto só, 2 quantidades. Aí aqui tem o valor unitário, né, R$180 por camiseta, e ao todo deu R$360. Beleza? Basicamente é isso daqui que a gente tem em cada uma dessas linhas. E aí, essencialmente, a gente vai querer calcular 3 coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o nosso código Python, que está aqui, ó. E isso aqui foi um arquivo aleatório que eu criei, né, lá na instalação do PyCharm. Então, se você já tivesse o PyCharm instalado, você vai vir aqui, ó, em File, Novo Projeto. E aí você vai simplesmente dar um nome do seu projeto aqui e clicar em Create, beleza? Deixa essa caixinha marcada aqui do New Environment, dá um Create. E aí você vem depois aqui, botão direito, em opção New, e cria um arquivo Python, beleza? Um arquivo Python, e aí você vai chamar esse arquivo aqui Python de meu arquivo, que vai ser esse arquivo que eu criei aqui. E é ele que a gente vai usar. Qualquer outro arquivo Python que tem aqui dentro, pode clicar com o botão direito nele e deletar. O que eu preciso que você faça é abra aqui um arquivo vazio em Python para a gente seguir, beleza? E aí aqui dentro desse arquivo, eu vou escrever essencialmente o que a gente vai querer construir. Então, olha, a gente tem essa nossa tabela aqui, essa nossa base de dados, e aí eu vou querer calcular 3 coisas. Então eu vou querer calcular o faturamento por loja, beleza? Eu vou querer calcular também, além do faturamento por loja, a quantidade de produtos vendidos. Então, essencialmente, somar isso tudo aqui, só que por loja também. Então, eu quero saber quantidade de produtos vendidos por loja, beleza? E eu vou querer meio que calcular o ticket médio, ou seja, o faturamento dividido pela quantidade de produtos vendidos por loja. Ou seja, qual vai ser o meu ticket médio por produto, né, em cada loja. E o que eu quero dizer com esse ticket médio por produto em cada loja, tá? Só para não ficar muito confuso aqui, eu vou deixar isso bem claro o que a gente vai fazer. A gente vai calcular o faturamento e dividir pela quantidade de produtos vendidos, tá? Então eu não vou segmentar por produto, mas essencialmente o resultado que eu vou querer chegar no final é esse aqui, ó. O ticket médio por produto em cada uma das lojas. Então, ó, no Bourbon, a média dos produtos foi R$ 194,75. No Shopping Center Uberlândia, a média, né, o ticket médio por produto foi de R$ 193,45. No Iguatemi Campinas, o ticket médio por produto foi de R$ 197,24. Então, basicamente é isso. É o faturamento dessa loja dividido pela quantidade de produtos que ela vendeu, que foi essencialmente o que a gente calculou aqui, ó. Faturamento, quantidade de produtos por loja, e depois a gente faz um dividido pelo outro para chegar no ticket médio em cada uma das lojas, beleza? E aí, depois disso, a gente vai querer enviar um e-mail com o relatório. Beleza? Então, repare o seguinte, aqui eu já estou quase com a lógica do que a gente vai construir, né? A nossa lógica de programação aqui, que é basicamente o que eu quero fazer. Eu quero calcular o faturamento por loja, quantidade de produtos por loja, o ticket médio por produto em cada loja e enviar um e-mail com o relatório. Só que como que a gente vai construir isso? Vamos pensar aqui no nosso código em Python, tá? O primeiro passo que a gente vai ter que seguir é importar a nossa base de dados. Então, o primeiro passo é importar a base de dados. Depois que a gente importar a base de dados, o que eu vou fazer? Depois que eu importar a base de dados, eu vou visualizar para ver se a base de dados está certinha ou se eu tenho que fazer algum tratamento nela, alguma correção. Então, visualizar a base de dados. Beleza? E aí depois a gente calcula o faturamento por loja, depois eu calculo a quantidade de produtos por loja, depois eu calculo o ticket médio de produto por loja, e aí depois eu envio um e-mail com um relatório com cada uma dessas coisas aqui. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer ao longo de todo esse mini curso é seguir esse passo a passo. Esse passo a passo que eu descrevi aqui seria a nossa lógica do nosso programa, a nossa lógica de programação do que a gente vai construir aqui. E eu sempre recomendo que primeiro você construa essa lógica em português mesmo. E por que eu estou botando essa hashtag na frente aqui, Lira? Essa hashtag ela é um comentário. O que é um comentário? Um comentário é uma linha que o código vai ignorar. Então, se eu executar isso aqui, ó, clica com o botão direito do mouse e vem aqui ó, em Run.
né? Run no meu arquivo. Se você executar isso daqui, você vai ver, ó, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque tudo que vem depois de uma hashtag, o Python ignora. Então, para o Python, que tem uma hashtag, na verdade é um comentário. Então, eu sempre recomendo que você crie a sua lógica de programação, o passo a passo que você vai seguir, primeiro em português, escrevendo aqui em comentários. Por quê? Porque aí depois você só tem que preencher isso. Beleza, agora eu tenho que fazer aqui, ó, aqui eu tenho que importar minha base de dados. Aqui eu vou ter que visualizar ela. Depois aqui eu vou calcular o faturamento, calcular a quantidade, calcular o ticket médio e enviar e-mail. Então, falando assim, parece até que muito tranquilo, parece até muito fácil. O difícil é construir o código, né? A gente pensa normalmente assim. Só que primeiro, quando você cria essa lógica toda em português, você separa em pequenos blocos de código que individualmente são mais fáceis. E aí você vai ver que em cada aula a gente vai construindo um bloquinho desses aqui, que vai ser uma ou duas linhas de código cada bloco desse, e aí no final a gente vai ter o nosso programa completo, quase como um passo de mágica, né? Não vai ser passo de mágica, lógico, mas essencialmente é isso que a gente vai ter que fazer. Então eu sempre recomendo que você faça isso. Primeiro constrói a lógica de programação toda em português, e agora vamos traduzir ela para o Python. Vamos construir as linhas de código em Python que fazem cada uma dessas coisas. Vamos lá? Então vamos começar a fazer isso na próxima aula.